Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e esse é o Mint Quadrinhos. O vídeo de hoje é um compilado da saga Idade das Trevas, lançada em 2021 por Tom Taylor e Iban Coelho. Na história, um perigo mais antigo que a Terra ameaça tudo. Pela primeira vez, os heróis que salvaram o planeta tantas vezes se veem impotentes. Os X-Men e os Vingadores se reúnem. Os Aranhas e o Quarteto Fantástico se juntam. Os heróis de aluguel lutam ao lado dos campeões. Porém, nada disso será suficiente. As luzes estão prestes a se apagar. O mundo lá fora está prestes a acabar. E uma nova saga do universo Marvel, como você nunca viu, irá começar. Já vai deixando o seu like e se inscrevam no canal. E sem demora, bora para a história! Nova Jersey. Aquela sexta-feira normal, com uma reunião de amigos e uma pizza para descontrair. Seria normal se eles não fossem super-heróis. Luke Cage, Jessica Jones, Peter Parker e a única normal em cena, Mary Jane. Ela chama a atenção do marido para algo que está no teto, a filha deles. E Peter comenta de novo. É a legítima preocupação de uma mãe. O pai está de boa com tudo aquilo por conhecer seus genes passado para a menina. Mas a Jessica Jones quebra o clima, lembrando Peter que ela pode colocar o dedo no bocal da luz. Mary Jane está brava. Ela quer que a filha saiba o que é teto e o que é chão. Depois de ouvir as argumentações da esposa, o escalador de paredes resolve tirar a garotinha do teto. Peter tenta convencê-la. Em todas as realidades, percebemos um abalo tão terrível que o sentido de aranha que os alerta do perigo se transforma em dor física. Em todos que têm os poderes de aracnídeo. Dor, desespero e agonia toma conta de cada um deles. Peter sentiu algo parecido uma vez, quando o Galactus estava se aproximando da Terra, mas desta vez era muito pior. Num laboratório do outro lado da cidade, Lunella Lafayette, também conhecida como Garota da Lua, recebe um sinal de alerta do seu sistema. Ela se adiantou ao problema e viu o padrão que ninguém mais podia, e ficou preocupada. Minutos depois, vemos a pessoa mais inteligente do mundo indo para o edifício Baxter falar com a segunda pessoa mais inteligente do mundo. Isso, claro, montada em um Tiranossauro Rex. Jean Grey, Charles Xavier, Apocalipse, as mentes mais poderosas do planeta perceberam a chegada de uma nova entidade, mais poderosa do que tudo que já viram. Pior, Apocalipse tocou mentalmente algo mais antigo e poderoso, e ansiou por mais. O sorriso dele diz que ele tem interesses. De volta à reunião, Luke pergunta a Peter o que aconteceu. Ele explica que tem a ver com destruição iminente, mas vem sem os detalhes sórdidos. Ele sabe que algo grande e muito ruim vai acontecer. Então, ele resolve ver Reed e Sue Richards. Ele também pede que sua esposa e sua filha fiquem no lugar seguro. Hora do Homem-Aranha. Edifício Baxter. O Tocha entra no laboratório de Reed querendo falar com o cientista, mas ele parece estar ocupado. Até o cunhado dizer que tem um dinossauro no saguão. O primeiro tremor veio logo em seguida, à meia-noite. O quarteto está reunido. A coisa vai ficar feia. O Senhor Fantástico ainda está espantado com o acontecimento, quando sua filha e a Garota da Lua entram no lugar. Todas as explicações técnicas sobre terremotos são dadas. Não são comuns, apesar de vir do centro da Terra. E mais um tremor forte acontece. Val, a filha do Borracha, diz que o mundo está acabando. Sim, diz uma figura que causa espanto em nossos heróis. O Atu, o Vigia, o observador do nosso planetinha. Preciso dizer que quando ele aparece, a coisa está muito feia? Pois é, o cabeção diz que a Terra tem poucas horas. O Vigia começa a contar a origem da criatura, que vai causar pesadelos. Ele tem supostamente 10 bilhões de anos. É uma máquina viva, mas foi criada. Ele deveria proteger o universo, parar a entropia,
mas ao absorver tantas trevas, se corrompeu. Ele começou a desfazer tudo o que havia feito e estava contaminando e descontrolando. A máquina viva desfez galáxias inteiras, até que bateu de frente com o Tribunal Vivo e foi derrotado por ele. Como a criatura tinha muito poder, não podia ser destruída. Foi colocada para dormir no centro da Terra. Sobrou para nós, né, turma? A máquina viva está acordando. Quando ela despertar de vez, vai partir nosso planeta ao meio, e outros mundos também. O Coisa diz que precisam acabar com a máquina primeiro. O Tocha quer saber que ideia o velho Ben tem para derrotar a criatura. Depois, as mentes mais brilhantes do nosso planeta se reuniram para bolar um plano para encarar a ameaça diretamente. A equipe de ataque foi formada. Nela estavam o Visão, uma máquina viva para enfrentar outra. A Feiticeira Escarlate, modeladora de realidades, contra um ser que a desfaz. Doutor Estranho, o Mago Supremo para lutar com o ápice da tecnologia. A Mulher Invisível para protegê-los do calor do centro da Terra. E o Coisa, para descer o braço no bicho caso precise. A equipe se despediu e seguiu para o seu destino, carregando consigo as últimas esperanças da Terra para o centro do nosso planeta. Pessoal, olha o tamanho da criatura! O Coisa já quer ir baixando a porrada, e eu acho que vai precisar de muitas. A criatura não deu nenhuma atenção a eles, só continuou tentando destruir o mundo e escapar. Com rochas caindo do céu como chuva de verão, o Coisa pede ajuda da Mulher Invisível, que os salva com um campo de força. Não fosse isso, todos seriam esmagados. Esse tremor foi sentido na África, em Wakanda para ser mais preciso. A destruição foi limitada no lar do Pantera Negra, graças à reserva de vibrânio. Outras nações do mundo, por não ter o metal, não tiveram tanta sorte. O impacto foi feio. Nepal e Canadá viram suas construções vindo abaixo e seus heróis não puderam fazer nada. Mas não foi só a superfície que foi abalada. Abaixo das ondas, o leito do mar rachou, o que significa que os Atlantes tiveram muitas baixas. O Rei dos Mares foi impotente para fazer alguma coisa e impedir a Atlântida de ser tragada pela Terra. Em todas as partes do planeta, vemos os heróis correndo para salvar vidas. Vemos os X-Men, os Vingadores, os Fugitivos e os Campeões. E todos os outros tentam manter em pé o mundo que está ruindo. O Homem de Ferro pergunta a Reed que não vai sobrar muito do mundo se continuar aqueles tremores. Nós, do Myth Quadrinhos, gostaríamos de dizer que aconteceu uma batalha no núcleo do planeta. Mas não é o que aconteceu. Está sendo um verdadeiro massacre. O primeiro a morrer desintegrado é o Coisa. A Feiticeira Escarlate tentou alterar a realidade, mas o Desfeitor apenas desfez o que a heroína havia feito. Como lutar contra isso? Ele desfez Wanda também. Quem é esse destruidor de mundos? E não queremos as explicações do Vigia. Wanda foi desintegrada e o Visão ficou furioso. Ficando intangível, ele mergulha na cabeça do ser Desfeitor. A Mulher Invisível e o Doutor Estranho resolvem entrar na confusão. Ela tenta manter o campo de força ativo, mas encontra muita resistência. O mago está tentando encontrar uma arma para derrotar o Desfeitor. Ele abriu um portal para uma dimensão onde não existe nenhuma eletricidade. Um pulso eletromagnético toma conta do local. O ser elétrico percebe o que está acontecendo. E ele ataca, e não apenas isso, ele rompe o campo de força de Sui e mata o Doutor Estranho também. Ao menos, o pulso eletromagnético fez o seu trabalho e parou o gigante. No seu último suspiro, o mago tira Sui de cena e pede que ela viva e a manda para longe dali. Com a morte do Doutor Estranho, o portal ficou aberto e a constante onda de pulso eletromagnético cresceu e envolveu todo o planeta e além, enviando o nosso planeta para as trevas. O céu literalmente começou a cair. Nick Fury, dentro do porta-aviões da SHIELD, tem problemas. Tudo parou. Armaduras tecnológicas,
botões que acionavam algo, máquinas que mantinham vidas, vidas artificiais. Tudo parou. Até os lançadores de teia. O Homem-Aranha estava tentando voltar para sua esposa e sua filha, mas enquanto o cabeça de teia caía, o prédio também desmoronava. Ele se arrependeu de tê-las deixado. O desespero toma conta do nosso herói. Mais 2 perdas em sua vida e ele não vai aguentar. Luke diz que a MJ estava ajudando pessoas a saírem do prédio. O pai e marido é apenas desespero naquele momento. Ele pede a ajuda dos amigos para tentar resgatar sua família. Tirando as pedras o mais rápido que podem, ele vê alguma coisa que o espanta e não consegue segurar as lágrimas. O planeta inteiro em trevas. Mas ainda havia uma luz. A filhinha de Peter conseguiu segurar uma parte dos escombros, salvando algumas vidas. Oi, Tigrão. Oi, Mary Jane. Eles se olham e se cumprimentam. Alívio total, não é mesmo, galera? Vemos agora quem está narrando a história desde o início. Um Peter Parker envelhecido, com os primeiros cabelos brancos. Ele diz que o mundo, da maneira que todos conheciam, acabou. Ele diz que construíram um novo mundo e melhor. Completa dizendo que as luzes se apagaram depois de alguns anos e que depois do fim veio o apocalipse. E agora, o que esperar nos próximos capítulos? Quem são as caras novas ao lado do vilão mutante? Como está o planeta depois de tantas tragédias? Em meio a um blackout que tomou conta da Terra, o sofrimento humano trouxe também muita gente assustada. Logo, o medo e a dor se transformaram em raiva. Guerras por fronteiras, recursos e ideologias. Foi um caos. Em meio a terremotos, a perda da eletricidade e as guerras, bilhões de vidas foram perdidas. Depois do medo, raiva e todo o caos, vieram as vozes pacifistas de calma. E uma mensagem começou a se espalhar. Os heróis começaram a argumentar com exércitos e guerrilheiros. Isso não tem que ser assim. Vemos até o falador do Deadpool tentando levar a mensagem para um cara. Se ele não quiser ouvir, terá a espada enfiada no globo ocular. Sempre tem outro jeito de resolver as coisas. Esta era a outra parte da mensagem. Por todo o globo, vemos gigantes lutando pela paz. O mundo pós-apocalíptico não precisa ser Mad Max. Nada de desertos, roupas de couro, caveiras e canibais por toda parte. E depois da queda da nossa civilização, veio algo ainda melhor. Lembram da filha do Aranha que vimos no primeiro número? Ela cresceu e desenvolveu melhor os poderes. Vemos um Peter Parker envelhecido, mas com o mesmo senso de humor. Podemos vê-lo treinando a garota e levando vantagem. Meia um tanto empolgada demais. Olha a Mary Jane chamando os dois para casa. O herói concorda, mas antes precisa deixar umas teias pelo caminho. No decorrer do vídeo, vocês vão saber o porquê. O local até parecia um lugar decente para criar uma família. Olha aí, galera, o lugar é uma cidade-fortaleza, sem eletricidade, industrialização e produção em massa. O mundo se recuperou da quase destruição do clima. Os sobreviventes se protegeram das trevas juntos. As supercidades eram ligadas por uma telepatia poderosa. Vejam Charlie Xavier ajudando. Claro que não era só ele. Outros telepatas do mundo inteiro se juntaram para fazerem as coisas funcionarem. Muitos abriram suas mentes e não escondiam nada dos outros. Tudo por um objetivo comum. A capital da Terra, o centro do mundo, era Wakanda. Um conselho de grandes teóricos sempre inovando. Algumas das maiores mentes reunidas por Jean Grey, Brunella Lafayette, Shuri, Tony Stark, Valeria Richards, T'Challa, Nadia Van Dyne, Amadeus Cho e Victor Von Doom se juntaram para auxiliar o planeta nesta hora escura. Produção de alimentos, abrigo, governo, iluminação e refrigeração virou uma utopia pós-apocalipse. Vemos as teias deixadas pelo velho escalador de paredes,
Uma delas se rompe e alerta os heróis. O ataque vem do sudoeste da cidade. Considerando a equipe que tem lá, o Demolidor diz que aquele é o pior lugar para uma criatura sedenta de sangue atacar. Fogg quer lançar um sinalizador. O Homem Sem Medo diz que não precisa. Wolverine já deve saber, diz o Homem Sem Medo. Olha o grupo de contenção, só gente boa. Eles revestem seus artefatos de metal com prata. Hora de caçar vampiros, sob o comando do Blade. Sim, pessoal, com as trevas tomando conta do mundo todo, as criaturas da noite, antes escondidas, saíram de suas tocas. Mas os protetores das cidades eram mais assustadores que vampiros e lobisomens. Alguém aí toparia fazer parte dessa tropa de choque? Numa caverna perto dali, vemos o casal Pepper Potts e Tony Stark, com a garota, ironizando os sons da floresta à noite. O gênio está trabalhando em alguma coisa. Tony diz que uma horda noturna está cometendo um erro em atacá-los. Um invasor mais feio que Cueca de Lã invade o lugar, chamando o herói pelo sobrenome. De repente, um escudo decepa a cabeça da criatura. Nem precisamos apresentar esse aqui, né? Ele diz a Tony que pensou que ele inventaria uma porta. Depois se lamenta pelos pedaços de vampiros. Fazia tempo que o Cap estava desaparecido. Estavam preocupados com ele. O Bandeiroso cumprimenta o casal. Tony não mexe mais com cibernética ou mecânica. Agora é alquimia. O Gladiador Dourado diz que transformou chumbo em ouro. Mas para que serve aquilo numa situação daquela? Ele responde que valia muito dinheiro, quando o dinheiro valia algo. O Cap diz que não esperava ver o amigo tão feliz. A esposa do Ferroso diz que a vida menos emocionante combina com eles. O Bandeiroso lembra que estão enfrentando vampiros. A Ruiva completa dizendo: menos emocionante, não maçante. A Lenda Viva diz que esteve na Europa e ela está sendo governada por um punho de ferro. Eu disse um e não o. Ele chama Tony para dar uma volta. Talvez Stark fosse o que mais sentiria falta da eletricidade, diz Steve. Ele sente. Tony passa noites criando coisas na sua mente. Máquinas que poderiam transformar o mundo, mas que nunca seriam ligadas. As armadilhas do Aranha estão por toda parte. Melhor tomarem cuidado, hein? Tony entende que o amigo está ali para pedir que ele entre em guerra com a Europa e que não há outra solução. O Capitão América diz que e se ele revelasse que há uma maneira de ligar as máquinas projetadas na mente de Tony? Steve vai dirigindo a conversa e levando o amigo para outro lugar. Traição? Armadilha? O capitão foi capaz de trair um Vingador, entregando Tony Stark nas mãos do Apocalipse? O herói tira uma granada de luz e arremessa sobre os vilões. Um dos vampiros que acompanha o mutante se move rapidamente e pega Tony pelas costas. Ele parece rancoroso, porque o Gladiador Dourado matou alguns dos seus servos. Stark pede a ajuda do capitão, mas ele responde com não, seco, e golpeia o amigo com o escudo. Não acredito, o capitão, um traidor? Ah, não, é a pilantra da mística. O que ela está fazendo com o escudo do Capitão América? Será o verdadeiro ou apenas uma réplica? O Aranha narra que, em meio a toda aquela paz das cidades, eles nem puderam ver o perigo crescendo. Os vilões se teleportam. Na Europa, vemos o canalha do Apocalipse. Ele está pedindo para Tony acordar. Ele elogia a mente do Vingador e diz que subestimou a raça humana, ao pensar que somente os mutantes devessem ser preservados. Tony chama o vilão de déspota, maníaco e genocida. Tem uma estátua do pilantra ali, sendo levantada por escravos. O mutante quer que Tony trabalhe para ele. Óbvio que o nosso herói não quer. Ele não trabalha para quem escraviza pessoas para fazerem estátuas. Apocalipse contesta, dizendo que as antigas armaduras do herói eram em parte uma homenagem a ele mesmo. E ele dá um monte de explicações imbecis em relação à escravidão. Ele vem com aquele papo de raça superior, evolução, inferiores e indignos.
e que o progresso precisa chegar ao mundo. Uma grande usina é o que podemos ver, e para nossa surpresa, Reed Richards está trabalhando nela. Ele tinha sido dado como morto, e Tony Stark está assustado, querendo saber o que ele está fazendo ali. O cientista responde: tudo para ajudar, em Savannur. Esse é o nome do Apocalipse. Tony pensa que o amigo está sendo ameaçado, mas Reed diz que não, que eles receberam uma chance. Vamos à aula de física agora. Tony quer saber como o ditador criou energia, como ela está fluindo ali. E o mutante Ômega pergunta como ele faria. É uma gaiola de Faraday, imune ao pulso eletromagnético. Tony usou adamantio e vibrânio, mas o pulso eletromagnético ainda é muito forte no planeta, e o vilão precisaria de alguma coisa igualmente forte para repelir. Alguma coisa? Pergunta Apocalipse. Não, é alguém, responde Tony. O Apocalipse conseguiu escravizar Eric Lencher para seus propósitos diabólicos. O maldito está usando o Magneto. Ele saúda Killgrave. Tony conhece aquele nome. O Homem Púrpura. Ele recebe a ordem para tomar a mente de Tony Stark, e faz isso. O Apocalipse sempre foi um demônio conquistador, mas os heróis não tinham ideia da extensão da ameaça que ele representava. Com a mente de Stark dominada, ele quer o poder do Desfeitor. Ele conseguiu tocar a mente do gigante e descobriu que ele é maior que um deus. E agora? Tony, com a mente dominada, irá ajudá-lo a acordar o Desfeitor pelo poder? O Apocalipse vai sacrificar o mundo? A edição começa com Johnny Storm entrando em ação, com seu famoso bordão em chamas. Seus poderes nunca foram tão úteis como hoje, mesmo que seja para esquentar uma chaleira para o chá das crianças. Ele conta que uma vez ficou tão quente que derrotou Galactus. Mas a filha de Luke Cage nem sabe o que é um Galactus. Peter pede que o cabeça de fósforo mude a conversa. May, a filha de Peter, acha incrível que Johnny possa ferver uma chaleira tão rápido. O momento de reunião continua. O Tocha Humana recebe uma xícara de chá de Luke e um elefante de pelúcia. Mas o momento fofura termina ali, com a chegada de Jessica Jones. A cara da moça transmite medo. O que será que aconteceu? Caverna do Alquimista. Vemos os farejadores mutantes, Blade e Pepper Potts, investigando o lugar, pois Tony Stark não voltou para casa. Apesar dos olhos terem visto Steve Rogers ali, os farejadores afirmam que a lenda viva não esteve naquele lugar. Cheiros diferentes. Outra pessoa esteve ali. O cheiro logo é identificado por alguém que a conhece. Wolverine afirma ser a Mística. Ela enganou todo mundo, de novo. Eles correm para a floresta, até que Wolverine sente o cheiro exatamente do lugar onde tudo aconteceu. Na noite anterior, eles enfrentaram um ataque de uma horda do outro lado da cidade, e com certeza isso foi uma distração. Wolverine identifica o lugar onde Tony tombou. Blade completa dizendo que Stark resistiu bem e que vários vampiros morreram, mas a pior notícia é sobre quem levou Tony Stark. Se Apocalipse pegou Stark, eles precisam resgatá-lo imediatamente, avisa o Dr. Destino. Johnny está surpreso que justo ele se importe, mas o cara não se importa. Ele só vê a ameaça, já que Tony é o maior criador de armas que já viveu. O Pantera Negra, por enquanto, apenas observa. Para Pepper, Tony é muito mais que um criador de armas, enquanto o Destino avisa ao Senhor de Wakanda que o paraíso que ele quer construir será destruído. Destino afirma que precisam resgatá-lo. Seu antigo inimigo, nas mãos do Apocalipse, é uma bomba relógio. E aproveitando a comparação, ele começa a dizer tic-tac de maneira irritante.
Sem pensar no perigo, Pepper diz que vai trazer Tony de volta, e ela conta com o apoio do Aranha e do Tocha Humana. Sue Storm e Mary Jane pedem calma nessa hora. Ninguém sabe onde Tony está, e nem sabem se ele está vivo. Enquanto Victor Von Doom continua com seu tic-tac. Até que Johnny se irrita. Ele pede que Von Doom pare. Todos já entenderam que o tempo é curto. Mas a realidade é que os heróis passaram anos evitando um conflito com o Apocalipse. E não é sábio fazer nada às pressas. Após tanto ouvir, como um verdadeiro rei, o Pantera Negra diz que ele sabe quem pode fazer isso às pressas. T'Challa enviou um batedor. Mercúrio entraria e sairia da base antes que alguém soubesse que ele esteve lá, mais rápido até que Apocalipse pudesse identificá-lo. O velocista podia ter conseguido, se não fosse pelo que ele descobriu: seu pai sendo usado como uma bateria. Eric o vê, o chama pelo nome, e o Rapidinho resolve bancar o herói. E nós achamos que isso não vai dar certo. Uma descarga elétrica atinge o Mercúrio e o tira de ação, para a alegria do Apocalipse e seus capangas. O Dr. Octopus está com ele. Foi o sistema de defesa dele que impediu a ação de Pietro. Octavius pergunta se não vão prendê-lo com os outros. A resposta é não. Vamos enviá-lo de volta. Galera, os heróis não sabiam com quem estavam lidando. O velocista retorna e se apresenta diante do Pantera Negra. O soberano pergunta o que ele descobriu. O silêncio de Mercúrio é um péssimo sinal. Tem algo errado. Mercúrio está com um olhar diabólico e Jan avisa que tem algo na mente de Pietro. O sentido de aranha dispara, mas Peter não consegue avisar seus amigos a tempo. É tarde demais. Mercúrio vai atacar seus amigos. Ele mata a Dora Village, toma sua lança e nem mesmo a agilidade do aranha consegue parar o cara. Johnny vai usar seu poder, mas ao falar em chamas, Mercúrio atravessa a lança nas costas do Tocha, para o desespero de sua irmã, Sue, que vê o seu mano pedir por sua ajuda. Jean Grey entra em cena. Para ela, foi apenas um segundo para chegar ao cérebro dele. Ela pede que Pietro durma. Ela o desliga e começa uma correria para salvar Johnny. Mas o estrago está feito. Não pode ser revertido. A roupa especial que vocês viam no Tocha Humana retinham suas chamas, mas ela foi vazada e não pode conter o poder do Tocha. Johnny pede para sua irmã fugir, porque ele não consegue controlar, mas ela não vai deixá-lo sozinho, não vai a lugar nenhum. E o impensado acontece. Johnny Storm queimou. Sue salvou vários dos seus amigos com seu poder, depois da explosão de chamas. Mas repare nas pernas de Mercúrio para fora do campo de força. Mas mesmo com todo o seu poder, ela não pôde salvar seu querido irmão. Segurem as lágrimas. Um dos heróis mais legais da Marvel está morto. Depois, vemos Mercúrio todo enfaixado numa cama. Ele tenta explicar o que aconteceu. Ele viu tudo, sabia o que estava fazendo, mas a interferência mental do Homem-Púrpura era muito forte. Ele pede desculpas a Sue. Jessica Jones afirma não ser culpa dele. Ela conhece bem o Homem-Púrpura, sabe o que é ter aquele miserável na mente. De novo, o Pantera pergunta o que ele viu. Pietro conta que viu uma pirâmide de eletricidade. Para Sue é impossível, mas é verdade. Ele confirma que Magneto está preso no meio dela. A irmã de T'Challa revela que se ela fosse construir uma gaiola Faraday contra o pulso eletromagnético que causou o apagão no mundo, e se ela fosse o monstro, também usaria Magneto. Você viu Stark? Pergunta o Pantera. Não apenas ele, mas Otto Octavius, Hank McCoy, Riri Williams
e Reed Richards, trabalhando em algo. Sue se espanta ao ouvir o nome do marido. Ele e seu filho Franklin estavam desaparecidos e dados como mortos há 4 anos. E após o luto do irmão receber uma notícia dessa, que seu marido está trabalhando para o apocalipse, Sue deixa o quarto e não ouve os chamados. Haverá uma força de ataque para invadir a Europa na manhã seguinte. E talvez alguns deles nem retornem. Apocalipse sabe que eles virão, que os heróis vão tentar detê-lo. Uma voz sombria diz que eles não vão conseguir. O vilão pergunta se estão prontos. Sim, estamos prontos para caçar. Seria esse Venom uma fusão com carnificina e toxina? Era uma viagem perigosa. O espaço no navio para os refugiados era muito valioso. Felizmente, a Garota da Lua pensou em algo para que a equipe do navio poupasse espaço. E foi assim que o Homem Múltiplo se tornou o marinheiro e Colossus o encarregado de baixar a âncora. Tudo sob o comando de Noturno. Não era um simples navio, era o porta-aviões da SHIELD, que após perder toda a sua energia e seus aviões, ele foi usado para trazer centenas de milhares de pessoas de uma só vez pelo oceano. Tempestade usou seus poderes e, com isso, o navio navegou muito mais rápido. Ela é a primeira a desejar boas-vindas para os refugiados que chegaram da Europa. Agora eles estão na África, mais precisamente em Wakanda, e o rei T'Challa já aguardava sua rainha. Após um beijo, o Pantera pergunta quantos vieram nessa viagem. Ororo responde que 112 mil. E ficaram muito mais ainda em Portugal. O rei de Wakanda jura encontrar um lugar para cada um deles. Ele não fechará suas fronteiras para nenhum europeu enquanto Apocalipse governar. O momento fofura chegou. Essa é a filha de Ororo e T'Challa. Ela acordou cedo para receber sua mãe. Ela também conta que acordou seu pai. Tempestade acredita que o marido não gostou, porque reis gostam de dormir bastante, e T'Challa diz que a cabeça de um rei fica mais pesada ao acordar às 5 da manhã. Tempestade diz que isso parece cansativo, mas ela pergunta se ele tem ideia do que é empurrar um porta-aviões de Portugal até ali. Quem chega em uma armadura movida a vapor é Pepper Potts. Ao seu lado está Sue Richards. Ela lembra o Pantera que eles precisam conversar com o almirante. Tempestade sente falta de Okoye, uma das Dora Milaje, e T'Challa promete explicar no navio. A bordo do porta-aviões, Pepper atualiza Nick Fury. O Caolho pergunta se ela tem certeza que é uma boa ideia eles voltarem para a Europa. Noturno afirma que seu pessoal está exausto. Pepper deixa claro que vai atrás de Tony com ou sem o navio, e Sue pede então um pequeno barco da frota de Nick. Ele explica que elas vão estar indefesas caso um dos grandes apareça, como o Namor, os aeropiratas ou alguns monstros. Não haverá missão de resgate caso sejam capturados ou se naufragarem. Mas Tempestade está decidida. Como uma rainha, ela tem deveres e o barco não pode depender só de seus motores. Levaria semanas para chegar ao seu destino. Ela vai fazer sua parte e avisa que irá partir em 1 hora. Uma despedida começa. Amizades antigas e outras feitas após o apagão se encontram aqui para desejar boa sorte para quem vai partir. O Aranha sente falta de May, a filha do casal, mas Mary Jane explica que ela voltou para casa com Danny. Ela está assustada, ela não queria que seu pai fosse nessa missão. NJ pede que Peter volte logo. Tempestade enche as velas e eles partem. A África está ficando para trás
E Nick conta a Peter que não é tarde demais para voltar nadando para a segurança. Mas o amigão da vizinhança revela que não haverá segurança caso o Apocalipse termine o que está fazendo. Naquela noite, eles pararam a 15 quilômetros de Portugal. Tudo estava calmo e tranquilo. Tempestade estava exausta e precisou da ajuda de Colossus para descer em segurança. Apenas 15 quilômetros da terra firme, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Lá embaixo, o Dr. Destino faz uma pequena reunião com os heróis. A missão não é de resgate. Eles atacam e matam Apocalipse e qualquer um leal a ele, e tomam a Europa. Simples assim. Laura pergunta, caso isso acontecer, quem deveria governar a Europa então? Destino fala com firmeza que se quisesse governar um reino, teria tomado Wakanda, e pergunta quando vão aprender a confiar nele. Mas não é uma tarefa fácil, diz Wolverine. Até pouco tempo atrás, ele era um ditador violento. Jessica Jones completa dizendo não ser o melhor momento de conversar sobre quem irá matar, até que, de repente, um grito liga o alerta de desespero em Peter, Jessica e Luke. May Parker e Danny Jones Cage estão a bordo, e claro que sem autorização dos seus pais. Mas a coisa vai piorar quando May conta a seu pai que sua cabeça está doendo demais. E só aí Peter percebe que a dele também está doendo. O sentido de aranha disparou os alertando de algo muito perigoso. Ao olhar para o horizonte, uma forte luz pode ser vista de longe. Seria o pôr do sol? Não, o aranha afirma que tem algo lá fora e pede que todos saiam. Mas para o almirante Nick Fury Jr. é tarde demais. Um gancho flamejante perfura seu peito, como se quem o lançou quisesse matar e também o levar dali. São cavaleiros fantasmas. Desde que o mundo escureceu, impotentes piratas à deriva fizeram um pacto com o diabo para brilharem para sempre. E desde então, eles arrastam milhares para a morte. Vítimas afogadas e queimadas ao mesmo tempo. Noturno alerta que se movam ou se forem pegos o navio será queimado. Texugo, Wolverine e Colossus vão atrasá-los. As garotas são lançadas por Colossus, com suas garras afiadas em direção aos Cavaleiros Fantasmas. E elas fazem um estrago bem grande neles. Mas Noturno lembra que eles têm que chegar aos Guardiões do Porto. Em meio à batalha, o barco segue. Só falta 15 quilômetros, mas parece uma eternidade. Agora, os seres demoníacos usam metralhadoras, mas a Mulher Invisível protege os heróis e seus filhos. Noturno faz o impensável. Ele deixa Madrox no comando e vai ao resgate de Nick Fury. Todos os heróis já lutavam contra os cavaleiros, até que uma enorme criatura sai do mar. Ela está furiosa e também dá um baita susto em May Parker. Mas Peter pede que ela se acalme. Parece que chegou reforço para os heróis. Fin Fang Foom é o monstro dos mocinhos. Ele e Scott Lang são os guardiões do porto. E simplesmente eles não dão a mínima chance para os Cavaleiros Fantasmas, que são aniquilados de uma vez por todas. O Homem-Formiga pergunta sorridente se a viagem foi boa, mas o que ele nem imagina é que a tripulação está de luto pela morte de Nick Fury. Eles conseguiram cruzar o mar, mas o preço foi muito alto. É mais um amigo que será vingado. Começar uma história com um funeral nunca é legal. O homem enterrado logo à frente é Nick Fury. Nos últimos anos, ele se dedicou a transportar refugiados pelo mar, os levando para um lugar seguro. Apesar de passar por tantas guerras, nenhuma foi uma era das trevas. De repente, temos a chegada do Deadpool. Com um fator de cura como o dele, é claro que só poderia estar vivo.
só não sabíamos de que lado ele estava. Mas apesar de tudo o que se passou no mundo, Wade Wilson continua o mesmo, sem noção e fazendo suas gracinhas fora de hora. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Até mesmo Wade sentiu a morte de Nick Fury. Ele ficou profundamente triste. Fury era um dos bons, e então o mercenário tagarela finalmente se cala e se junta aos outros, prestando uma última homenagem ao herói tombado. Em Paris, após ser sequestrado pela Mística, como observamos no vídeo número 3, Tony Stark trabalha para o Apocalipse, claro que sob a influência do Homem Púrpura. O tirano quer saber se Tony consegue fazer o trabalho, e ele responde que precisa ver de perto o tamanho do problema. Então, eles vão descer ao lugar, o que apavora Killgrave. Apocalipse os teleporta até o centro da Terra. Eles estão na presença do Desfeitor, uma máquina viva, criada há 10 bilhões de anos atrás para consumir buracos negros. Mas após se alimentar de tantas trevas, ele se corrompeu e começou a desfazer tudo. Ele desfez mundos e galáxias inteiras, até ser aprisionado pelo Tribunal Vivo e colocado para dormir em um mundo recém-formado. Adivinha qual? A Terra. Nesse local aconteceu o combate onde o Doutor Estranho perdeu sua vida, evitando que o ser colossal destruísse o mundo. E mesmo após tantos anos, as barreiras místicas do Mago Supremo continuam funcionando. Quando o Doutor Estranho invocou um pulso eletromagnético grande o suficiente para apagar o Desfeitor, por tabela, nada que usasse eletricidade pôde funcionar novamente, o que jogou o planeta para a escuridão completa. É o pequeno portal aberto pelo mago que ainda emite o pulso eletromagnético, e sua fonte de poder provavelmente vem de uma estrela de nêutrons. O plano de Apocalipse é parar por pelo menos 1 hora o pulso. Com isso, o Desfeitor voltaria a viver, e assim o vilão entraria na sua mente e tomaria seu poder, que Apocalipse considera ser maior que de um celestial. O tirano sempre lutou para garantir a sobrevivência do mais forte, mas o que ele faria com tanto poder? Stark e o Fera acham impossível parar o pulso, mesmo que por um instante. Mas Tony afirma que sempre gostou de um desafio. Esse sorriso é um péssimo sinal para os heróis. O grupo de Peter sabe que precisam agir rapidamente, mas eles têm um problema, ou melhor, 2. Danny Cage e May Parker. A princípio, o plano era deixar as duas com os refugiados e seguir na busca por Apocalipse, o que seria de total irresponsabilidade, lembra o Deadpool. Então, o mais sensato seria as garotas voltarem para casa com Tempestade e seu navio. Mas tem sempre um mais, né? Ororo e sua tripulação não vão deixar seus amigos enfrentarem o tirano sozinhos. Outra opção é elas voltarem com Madrox. Ele pode tripular o navio facilmente com o seu poder de se duplicar. Peter ainda não se decidiu. Ele está muito zangado com May. Mas a garota tem o defensor. O Doutor Destino é a favor que elas fiquem entre eles. Se não fosse a filha de Peter os avisar do perigo dos Cavaleiros Fantasmas, todos eles poderiam ter morrido. Mas é claro que Destino aproveita para falar que a menina precisa de um pai de mão mais firme, o que irrita o Aranha. Mas Jessica Jones o acalma e diz que será melhor ter as garotas por perto. Após tudo resolvido, o grupo segue viagem para o coração das trevas. Palavras do Deadpool. Se alguém pensou que eles iriam a pé, negativo, eles vão de Deadmóvel. Ao ser perguntado por que o maluco seria o melhor guia para os heróis, a explicação é simples. Ele já foi surrado, esfaqueado e baleado em cada canto desse continente. Sendo assim, ele é o melhor guia que eles poderiam ter. Heróis e vilões, vingadores e mutantes, crianças e um dinossauro, todos em um ônibus de 2 andares, movido a carvão, com um sempre animado Deadpool, mostrando alguns pontos turísticos no meio do caminho.
A noite chega e, sem faróis, o melhor é parar e deixar para prosseguir viagem ao amanhecer. Distante das estradas principais, eles param e se reúnem em volta de uma fogueira. Até que Texugo sente um cheiro estranho. Algo se aproxima com um cheiro amargo e podre. Blade e Laura se juntam a Gabi e decidem procurar pela ameaça, antes que ela se aproxime do grupo. Após se aprofundarem um pouco mais na floresta, Laura, a Wolverine, parece que encontrou algo nas árvores e pede que todos se preparem. Mas nem mesmo sua enorme agilidade foi suficiente para desviar do ataque do invasor. Algo atravessa o corpo de Laura. Foi um ataque duplo e não se parece com uma lança ou algo do tipo. Parece ter vida própria, o que é comprovado por Blade, que ao cortá-los é chicoteado com o que sobrou da coisa. Texugo tinha um poder interessante. Graças a um experimento, foram implantados nanites em seu corpo e ela não sentia dor. Mas as nanites desligaram quando o mundo o apagou. Um grito muito alto indica que agora ela sente dor e deixa o grupo em alerta. Destino pede que todos fiquem juntos e Danny Cage sente medo. Mas May Parker diz à sua amiga para não se preocupar. Seu sentido de aranha não detectou nada. Mas não é bem assim. Peter sabe que tipo de ameaça pode camuflar seu sentido de aranha. E antes mesmo que a luz da Garota da Lua fosse acesa, ele sabia qual era o perigo que os cercava. Mas Peter pensou errado. Ele jamais poderia imaginar que Venom e Carnificina estariam juntos, em um único hospedeiro. Além de estar com Gabi, não sabemos o que ele fez com Blade e Wolverine, mas sua próxima vítima já foi escolhida, é a Garota da Lua. O dinossauro demônio não deixa Lunella se ferir e recebe o ataque duplo do híbrido simbionte, enviado por Apocalipse, é claro, que ao se aproximar da criatura é mordido e assim libertando Gabi. Texugo não está nada bem. Deadpool percebe que tem mais órgãos internos da garota no chão do que em seu próprio corpo, mas nada que seu fator de cura não dê um jeito. Caso você não saiba, Gabi é um clone de Laura, a Wolverine. Enquanto Peter ataca o híbrido simbionte com seus improvisados lançadores de teia, Deadpool acha estranho o novo som que o equipamento faz. Wade Wilson e seus comentários indispensáveis. Nossos heróis foram pegos de surpresa e de guarda baixa, mas agora que sabe contra quem estão lutando, ele não terá chances. Enquanto Colossus e Luke Cage seguram o simbionte, Jessica o ataca, apenas para distraí-lo, enquanto Pepper Potts, a Mulher de Ferro, prepara seu ataque. Energizado por uma fornalha, ela libera seu arsenal de fogo, queimando o híbrido simbionte, sendo essa uma de suas principais fraquezas. Tempestade pede que a Mulher Invisível proteja a todos. O golpe de misericórdia será dado por ela. Prontamente Sui obedece e gera um campo de força, enquanto os aliens, mesmo o queimando e sem o seu hospedeiro, já estão morrendo de medo do que Ororo vai fazer. Uma dica: o outro ponto fraco dos simbiontes é o som alto. E o que uma mulher que já foi considerada uma deusa do trovão pode fazer contra eles? Um raio os acertam em cheio. É o fim para a dupla. Mas quem será seu hospedeiro? Façam suas apostas. Miles Morales, que há muito tempo estava desaparecido. Para os heróis, parece que tudo acabou bem. Eles ganharam um amigo. Após se recuperar, Miles tem uma notícia que vai deixar todos preocupados. Ele esteve lá. Ele ouviu como Apocalipse vai destruir o mundo. Mas tem outra notícia ruim também. É que só vamos descobrir como os heróis vão impedir isso no próximo vídeo. A HQ começa com Miles Morales dizendo a Peter e aos outros que depois que o mundo escureceu, ele e Venom se encontraram e se uniram para sobreviver. Até que apareceu Carnificina, mas com os dois falando em sua cabeça, Miles se perdeu. Destino pergunta por que os simbiontes trabalhavam para Apocalipse. Miles explica que o mutante e seus inventores sequestrados querem acordar o desfeitor
e com isso o mundo pode ser destruído. Então o vilão ofereceu uma nave para os simbiontes escaparem e voltarem ao planeta de origem deles. Mudamos a cena para o lado dos heróis sob o domínio de Killgrave. Stark explica que por anos vem tentando transformar o metal em algo que possa bloquear o pulso eletromagnético, mas nunca pôde trabalhar com o melhor, como o escudo do Capitão América. Reed conta que a esfera que Stark pensa em fazer aguentaria por pouco tempo o estresse do portal, e Magneto não resistiria para manter a energia, mas seria o suficiente para Apocalipse fazer o que precisa, até que sua morte aconteça. Mas para manter a integridade do portal por onde o vilão irá passar, Stark precisaria de adamantium puro para desviar e absorver o eletromagnetismo. E para o nosso espanto, Apocalipse sabe exatamente onde encontrar o metal. É então que descobrimos que Wolverine está vivo. Muitos me perguntavam, como pode ele não ter sobrevivido nessa saga? Aí está ele, preso em uma caverna por todo esse tempo. Apocalipse trouxe as pessoas certas para conseguir o adamantium do corpo do velho Logan. Ciclope, sob o domínio do Homem Púrpura, ainda luta para não atender à vontade do vilão e pede que Logan não deixe ele abrir seus olhos, que o ataque antes, e Wolverine salta na direção de Killgrave, que manda Ciclope se soltar. E assim que Scott abre seus olhos, uma potente rajada óptica arranca a carne de Wolverine, fazendo a gente reviver a história Dias de um Futuro Esquecido, de 1981, onde o pobre Logan morre da mesma maneira. Agora, com o adamantium que precisa, Apocalipse pede pressa a Stark, mas primeiro Reed tem que montar um desconstrutor molecular, e só assim ele poderá usar o metal em uma forma maleável, em que possa trabalhar. E ao fundo, Otto Octavius parece um pouco assustado com o desenrolar da conversa, e pede 1 minuto a sós com Apocalipse. Otto comenta que tudo que Stark imaginou deve funcionar, mas tem um enorme furo no plano. Ele diz que se Apocalipse passar sua mente para o corpo do desfeitor, Octavius não poderia garantir o retorno dele. Os poderes mutantes de Apocalipse podem não funcionar, e aí a única saída para ele seria partir o planeta ao meio. Apocalipse diz que sim, e qual seria o problema em destruir o mundo? Octavio diz, como assim? Esse não é o planeta em que todos eles vivem? É aí que a genialidade de Otto Octavius teve um fim. Apocalipse o rasga ao meio. Ele não pode ter alguém tão inteligente pensando em uma forma de parar o que ele começou. Deixando de lado um pouco essa parte tensa dos vilões, os heróis não têm muito tempo, talvez até menos que 1 hora até que Apocalipse consiga seus objetivos e destrua a todos. Para a sorte dos heróis, eles ainda tinham uma dupla improvável, mas muito eficaz. Victor Von Doom e Lunella Lafayette, a Garota da Lua. Eles têm um plano, mas com esse olhar de Victor, eu ficaria de olho nele. O Dr. Destino sempre se aproveitou de situações complexas para conseguir mais poder. Miles Morales ainda não reúne condições para enfrentar os vilões, então ele vai ficar com as crianças. O Dinossauro Demônio também foi atingido na última edição, por isso Lunella pede que ele tome conta de May e Danny, e Peter Parker pede à sua filha que tome conta do dinossauro. Como a garotinha pode não amar um pai desses, hein, galera? Um pouco mais à frente, eles encontram o que sobrou do corpo do Dr. Octopus, e o ataque vai começar agora. Tempestade é quem começa com um furacão que atinge o Museu do Louvre. Eles estão na França. Apocalipse manda que seus heróis continuem o trabalho. A esfera metálica está quase pronta. Ele diz para Killgrave libertar os prisioneiros. Entre eles estão alguns personagens que não tinham aparecido até agora. Apocalipse tem seus próprios Vingadores sob o domínio do Homem Púrpura, com exceção de Drácula. Os heróis não sabiam que teriam de enfrentar seus amigos. Destino pede que Sui continue com o plano e faça sua parte. Diante de um painel tão bem feito por Iban Coelho, 2 detalhes chamam a atenção. O Dr. Destino escolheu Drácula para enfrentar, mas não foi à toa. Ele diz ao sugador de sangue que tem um plano e precisa dele. O segundo detalhe
é Killgrave controlando a mente dos heróis, fazendo eles enfrentarem seus amigos. Diz a verdade, o que você faria em uma situação como essa? Então, o Deadpool sozinho encerrou a batalha com um tiro na cabeça do Homem-Púrpura. Wade, a partir de hoje, você tem um lugar em meu coração. Mas Jessica Jones não gostou. O plano era ela e Luke deixarem Killgrave inconsciente. Mas em sua defesa, Deadpool disse que não ouviu o plano. Ele estava dirigindo o ônibus. Sem a influência do vilão, o Capitão América é o primeiro a recobrar a consciência. Com todos de volta, a chance dos heróis é bem maior. Reed Richards, Tony Stark e Riri Williams aguardam Apocalipse para um acerto de contas. Mas o vilão diz não precisar mais deles. Ele pode continuar dali em diante. E quando ele fica prestes a entrar no portal, alguma coisa o impede de continuar. É o plano do Doutor Destino e da Garota da Lua entrando em prática. A Mulher Invisível toma a frente. Todos tiveram perdas importantes, mas ela sofreu muito sem seu marido e filhos sequestrados e seu irmão Johnny morto. O motivo de Apocalipse não poder se mexer é o campo de força colocado por Sui ao redor do lóbulo frontal do vilão. Com isso, Noturno pôde arrancar sua armadura protetora. O plano da Garota da Lua era separar a mente de Apocalipse de suas habilidades, fazendo uma pequena lobotomia. Mas eles não esperavam a traição do Doutor Destino, com seu novo aliado. Drácula aproveita que Apocalipse está sem sua armadura e o morde, passando a controlar em Sabanur. Ele não sabia que o mundo seria destruído. Agora Destino e Drácula irão comandar esse novo mundo das sombras, acompanhados de um cão de guarda antes indestrutível, transformado em um vampiro. O que eu quis dizer com antes indestrutível é que agora ambos se tornaram uma presa fácil para Blade, que enfia uma estaca no peito dos dois e em seguida ele arranca a cabeça deles com um só golpe de espada, os transformando em pó. Agora, com o tempo, o reencontro se transforma em abraços apertados, alguns apertados até demais, e Magneto livre. Ele era a principal fonte de energia dos equipamentos de Apocalipse. O coitado está tão fraco que não consegue nem permanecer de pé. Peter Parker foi o narrador de toda essa história de sobrevivência, e suas palavras finais foram: quem disse que um mundo pós-apocalíptico tem que ser ruim? Com terras desoladas, roupas de couro, caveiras e problemas com canibais errantes. Depois da queda da civilização, veio algo muito melhor. E assim encerramos a minissérie Era das Trevas, que foi um divertido conto de um universo alternativo, ambientado em uma excelente premissa, com a quantidade certa de ação e suspense. Eu sinceramente espero ver mais histórias desse universo, mostrando a reconstrução desse mundo e, por que não, outros desafios para os heróis. Não esqueça de comentar se gostaram da história no geral. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Não vão embora, fiquem com mais vídeos. Um abraço, galera!